Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a relevância como requisito de admissibilidade do recurso especial, inovação trazida pela Emenda Constitucional 125 de 2022, que a gente já tratou aqui em outros dois vídeos anteriores, né? A gente começou falando no primeiro vídeo de alguns aspectos gerais. No nosso último vídeo a gente abordou aquela questão da necessidade de regulamentação ou não em lei para efetiva aplicação da relevância como um requisito processual de admissibilidade, portanto aí do recurso especial. E hoje a gente vai tratar de um aspecto bastante importante, bastante peculiar no que diz respeito à relevância. Por quê? Como a gente vinha conversando, a gente tentou também trazer para vocês aqui uma linha, de certa forma, histórica, traçando um paralelo com a repercussão geral para o recurso extraordinário perante o STF e com a transcendência para o recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho. E a gente acabou trazendo aí, principalmente, as semelhanças dos institutos, né? Não só sob o ponto de vista da função desses institutos, da repercussão geral, da relevância, da transcendência, mas também, bastante importante, sob um ponto de vista até de regulação disso e de como isso acabou caminhando, né, nesse aspecto da regulação em lei, depois regulamentação regimental. Então a gente está falando bastante desde o começo, de simetrias, né, de identidades, até de similaridades entre esses institutos. Porém, há uma importante diferença trazida pela Emenda Constitucional 125 de 2022, que é justamente a questão que a gente vai tratar hoje, que é uma diferença significativa, porque na Emenda Constitucional 125 de 2022, o legislador constitucional ele foi um pouco além do que ele já tinha adotado, por exemplo, para repercussão geral. Por quê? O legislador infraconstitucional, obviamente, regulou a questão da repercussão geral lá no CPC, a gente falou disso aí, né, no nosso último vídeo, mas agora, na própria Constituição, com a emenda constitucional, existem algumas hipóteses previstas no artigo 105, parágrafo 2º, desculpem, da Constituição, que trazem casos em que a relevância está presente. Então, o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição hoje traz um rol de incisos em que se entende presente a relevância. Ali ele está falando de ações penais, das ações de improbidade, etc. Mas um inciso, uma regra ali é bastante importante. É a regra que trata da presença da relevância quando o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Notem aqui a importância disso. A própria norma constitucional hoje diz que haverá relevância para o recurso especial toda vez que o acórdão recorrido contrariar entendimento dominante no STJ, ou jurisprudência dominante, é o termo que é utilizado lá nesse inciso que a gente está comentando do artigo 105, parágrafo 2º da Constituição. Então, há duas conclusões assim de primeira hora, vamos dizer, sobre isso. A primeira delas, indiscutivelmente, é que essa regra tem função, de fato, de reforçar a importância do STJ enquanto corte de vértice, enquanto corte que deve dar unidade e uniformidade na aplicação e interpretação do direito federal no Brasil. É por isso que é tão importante que qualquer recurso especial que alegue e demonstre que o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência dominante do tribunal seja objeto de apreciação pelo STJ. Esse é um ponto bastante importante. E o segundo ponto é que essa regra só reforça a necessidade do legislador infraconstitucional regular isso, especialmente porque a pergunta que fica é: o que é jurisprudência dominante? Veja, já é voz corrente aí na teoria do direito
né, a compreensão de que, justamente porque o direito se expressa na forma da linguagem, né, o direito é uma técnica, de alguma forma, que se exprime na forma da linguagem, na forma da língua, né? Então ele tem um certo grau de indeterminação, justamente porque as palavras, né, elas têm não só elas não só são significantes, mas elas também contêm significados. Então é importante fazer sempre essa decomposição, essa interpretação do texto para que você possa dele extrair a regra, né, o padrão aí, ou a norma, enfim, o padrão de comportamento. Então aqui é bastante importante entender e discutir o que vem a ser a jurisprudência dominante. Por quê? A gente certamente aqui, usando também uma certa analogia com algumas teorias do direito, a gente certamente sabe o que com certeza seria entendido como jurisprudência dominante no STJ. Por exemplo, uma súmula do STJ que esteja em plena aplicação, ninguém duvida que é uma jurisprudência dominante. Por outro lado, a gente também consegue compreender o que não é, de nenhuma forma, jurisprudência dominante. Por exemplo, o entendimento monocrático de uma decisão supernova de um determinado ministro, né? Mas no meio desse caminho entre o que a gente tem certeza que não é jurisprudência dominante e aquilo que a gente tem certeza que é jurisprudência dominante, fica esse gap, fica esse buraco aqui a ser preenchido que para melhor e maior segurança deve ser objeto de regulamentação pelo legislador infraconstitucional. Agora, como o legislador infraconstitucional vai fazer isso é que é o problema. Por quê? Se a gente olhar para o Código de Processo Civil de 2015, que a gente já comentou isso aqui em outro vídeo, busca de alguma forma trazer alguns elementos da teoria dos precedentes para dentro da legislação brasileira, não o faz de forma tão técnica, até porque a gente depende muito também, a gente falou disso no outro vídeo, de cultura de respeito aos precedentes, e aí mesmo na leitura do Código de Processo Civil fica difícil dele extrair um conceito unívoco de jurisprudência dominante. Talvez a melhor linha interpretativa seja olhar para o artigo 927 do CPC de 2015, porque esse é o dispositivo que, de forma mais genérica, traz essa necessidade de unidade e uniformidade para o direito. Porque ele diz assim, né, os juízes e tribunais observarão, e daí traz ali alguns incisos que, obviamente, procuram trazer hipóteses em que as decisões devem ser respeitadas por juízes e tribunais, ou aqueles entendimentos devem ser seguidos, né? Ele começa falando do óbvio, dos acórdãos do STF proferidos em sede de controle de constitucionalidade, embora isso tecnicamente não tenha muito a ver com precedente, está muito mais ligado ao respeito à decisão proferida pelo órgão competente para fazê-lo, né, o STF, que pode proferir aí decisões acerca do controle concentrado de constitucionalidade ou naquelas ações específicas para controle de constitucionalidade, não aquele controle feito de forma difusa, né, em outras ações. Mas depois, o artigo 927 fala de diversas hipóteses ali, enunciados de súmula do STJ e do STF, julgamentos de casos repetitivos, julgamentos de incidentes de uniformização de jurisprudência, assunção de competência e até as orientações do plenário do órgão especial ao qual os juízes ou tribunais estão vinculados. O problema é que isso pode não servir só até aí. O problema é que, à luz de uma teoria dos precedentes, essa compreensão de jurisprudência dominante deveria ser melhor trabalhada, deveria ser melhor estudada, deveria ser melhor aplicada. Na verdade, aplicando regiamente a melhor teoria sobre precedentes, a gente poderia dizer que a relevância deveria estar presente na linha de raciocínio do legislador da emenda constitucional 125, quando o acórdão recorrido contrariasse precedente do STJ. Essa deveria ser a linha.
Mas, de todo modo, a gente precisa ver como isso será trabalhado e, especialmente, ver como o legislador infraconstitucional vai regular essa questão da jurisprudência dominante para que a gente tenha menos insegurança jurídica, para que a gente diminua essa zona cinzenta, para que a gente diminua essa zona de penumbra e possa aplicar o instituto com maior tranquilidade e maior efetividade. Tá certo? Bom, por hoje é só, a gente vai voltar a falar do assunto. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar aqui o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, curtir, comentar, compartilhar, para a gente continuar dialogando direito. Obrigadão!